Você, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Levíticos. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos. Ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a consagração dos sacerdotes. Nós já vimos nos vídeos passados a respeito dos regulamentos, a respeito dos sacrifícios. Então, vamos lá. O texto bíblico agora começa com a consagração dos sacerdotes. E na primeira parte, a sua preparação. Então, nós vamos ver agora que existiam algumas peças que o sacerdote deveria utilizar, deveria usar quando estivesse fazendo o seu ofício. O primeiro deles era o peitoral. O peitoral, ele era aqui, o peitoral, esse aqui, né? Ele era feito, colocado, né, sobre a estola. Ele era quadrado e ele era feito de um tecido bordado. Ele estava todo engastado com 4 fileiras de pedras que o amado pode enxergar aqui. Então, esse é o peitoral. Então, aqui, estas 4 fileiras de pedras representam cada uma das pedras, cada uma das tribos de Israel. Ao lado existia o Urim e o Tumim. Nós não temos certeza de como era esse Urim e esse Tumim. Né? O Urim, a palavra Urim podia significar luz ou amaldiçoar. E o Tumim podia significar ser perfeito. De qualquer forma, era uma palavra que iniciava com a primeira vogal e o outro com a última vogal. Ele era utilizado para saber a vontade de Deus. Nós não temos ideia de como isto era feito. A estola, portanto, era um tecido bordado que está por baixo aqui, né, porque o peitoral fica por cima da estola. Também era conhecido como éfode. Ele era um tecido bordado e seguro em posição por cima dos ombros com 2 correias. Então, aqui era feito com 2 correias. As ombreiras eram feitas de pedra de ônix gravadas com o nome das tribos. Então, ele estava seguro aqui em cima, né, com pedras de ônix, e nesta pedra estavam gravados os nomes das tribos. Havia uma sobrepeliz que era violeta, enfeitada com romãs bordadas e pequenas campainhas feitas de ouro na parte inferior. Então, nós vemos por baixo, né, as campainhas aqui por baixo. A sobrepeliz, então, ela ficava por baixo da estola. Então, uma ficava por sobre a outra. E a última peça era a túnica branca, né, que o amado vê, ainda dá para ver aqui por baixo. Então, o que ele fazia? Ele colocava a túnica, colocava a sobrepeliz, colocava a estola e o peitoral. Então, ele era revestido desta forma. Sobre a cabeça, ele usava a mitra ou turbante, que estava na cabeça. Esta mitra ou turbante tinha uma placa onde se lia santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. E, finalmente, havia uma faixa aqui, um cinto que amarrava, que
deixava seguro todas as coisas. Este outro aqui do ladinho, nós estamos vendo, né? Esse era do sumo sacerdote e este era dos sacerdotes. Então, o amado vê que ele tem essa mitra, né? Esse turbante, tem também a túnica e tem também o cinto. Se o amado perceber, tanto um quanto o outro estão descalços, porque eles estão em solo sagrado. Todas as vestes eram consideradas santas, reservadas especificamente para o serviço no tabernáculo ou depois que o templo foi construído lá no templo, né? As vestes eram somente utilizadas ali, né? E quando os sacerdotes e o sumo sacerdote foram consagrados, eles deveriam ser consagrados, ungidos com um óleo de unção. Este óleo de unção era específico para os sacerdotes. Não era o óleo de unção que os sacerdotes depois utilizavam em outras das suas atividades. Este óleo era constituído de mirra, cinamomo, cálamo aromático, cássia e azeite. A composição, a percentagem de um e do outro, nós não temos ideia, nós não sabemos como é, porque isso se perdeu. Isto foi ensinado para Moisés no momento, e no momento da escrita, no momento da confecção do livro de Levítico, isso não passou, isso não foi escrito, isto era uma tradição oral que com o tempo acabou se perdendo. Os animais que deveriam ser oferecidos pelos sacerdotes neste primeiro momento de consagração, de preparação, eram o novilho, que era ofertado pelo pecado, e 2 carneiros ou ovelhas. Esses carneiros ou ovelhas, essas ovelhas poderiam ser aquelas ovelhas que tinham uma característica de cauda gorda. E eles também ofereciam nesse momento de consagração, eles também ofereciam um cesto de pães asmos. Tá? Por que esses rituais e estas vestes? Porque havia um propósito aqui de manter caráter de adoração entre o povo da aliança, resguardando então contra alguma possibilidade de inovação. Aliás, isto era bastante interessante. Nós vimos nos outros vídeos as formas de oferta, os tipos de ofertas e os rituais que se seguiam a cada um deles. Por que isso era tão detalhado? Por que as vestes, por que os rituais, por que os animais tinham que ser tratados desta forma, de uma forma muito restrita, de uma forma muito detalhada, para que o povo não caísse em idolatria? Porque o povo em volta, que não era judeu, era gentil, também tinha os seus rituais. Então, para evitar que o povo de Deus se misturasse e fizesse algo que era impuro para Deus durante o momento da adoração, é que estes detalhes foram colocados bastante específicos. Muito bem, e a cerimônia? A cerimônia foi oficiada. Quem estava à frente era Moisés. Por que Moisés foi o oficiante? Porque foi ele que recebeu do Senhor todos esses detalhes, todas estas
instruções do ritual da cerimônia. Foi ele que levou Arão e seus filhos até a porta da tenda. A porta ficava do lado leste, conforme nós já vimos. Eles foram lavados com água, isto é, ocorreu uma purificação. A primeira purificação foi feita com água. E o amado lembra que ali havia bacia de água, nesse local, né, havia bacia de água. Então eles foram purificados com água. E aí Moisés vestiu o sumo sacerdote. Se o amado lembra, né, da sequência das vestes, então ele colocou para o sumo sacerdote, ele colocou a túnica primeiro, depois a sobrepeliz, depois a estola, depois o peitoral. Ele amarrou tudo isso com um cinto, com uma faixa e colocou o turbante, né, a mitra, por cima da sua cabeça. Então, quem fez isso foi Moisés. Depois disso, ele ungiu e consagrou o tabernáculo, os móveis, com o óleo de unção. Nós já vimos que este óleo de unção que foi utilizado ali continha mirra, cinamomo, cálamo, cássia e o próprio azeite. E aí ele fez a unção de Arão. Então ele lava, veste, unge o lugar, unge Arão e depois ele coloca a lâmina de ouro na mitra, ou seja, no turbante. Logo em seguida, ele passa a vestir os sacerdotes. Só que os sacerdotes, os amados lembram, era só a túnica, o cinto e o turbante sem a lâmina de ouro. Ora, logo em seguida, começa a se fazer então as ofertas. O sumo sacerdote já estava empossado, porque a partir do momento em que ele foi vestido e ungido, ele estava empossado. Esta unção e este vestimento, né, lembrava aqui de que o sumo sacerdote exercia uma posição principal. Ele era o principal servo de Israel e, portanto, ele tinha as responsabilidades do testemunho e da santidade de Deus. E, óbvio, se Deus era santo, ele exigia do povo que fosse também santo. Iniciam-se logo em seguida, portanto, os sacrifícios. Os sacrifícios para a expiação dos pecados de Arão, da consagração de Arão e de seus filhos. Como é que era feito isso? Colocava-se as mãos sobre o novilho. Quando isso ocorria, havia identificação. A gente já viu isso lá atrás nas ofertas. Então, havendo esta identificação, era possível já sacrificar o novilho, porque o novilho estava morrendo, porque estava identificado com o pecado de Arão e de seus filhos. Com o sangue, ele coloca nos chifres do altar este sangue e o restante ele derrama na base do altar. Isto significa que estava sendo consagrado, né, aquele local e purificado aquele local, né, com o sangue do pecador, ou seja, o Arão e os seus filhos estavam purificados e consagrados, né, porque o sangue foi derramado lá que já estava purificado. Logo em seguida ele pega toda a gordura do animal, o resto do animal foi levado para fora do arraial, mas a gordura ficou lá no pátio do tabernáculo e ele pega essa gordura e queima no altar de holocausto. O restante foi queimado fora, né, porque nós estamos consagrando um sumo sacerdote. Ele fez holocausto agora do carneiro.
O carneiro, ele também imola, ele também esparge o sangue, ele também retira as entranhas, as pernas, lava as entranhas, lava as pernas para que esteja toda limpa e queima também. Depois de se colocar, por óbvio, as mãos na cabeça do animal, né? Com isto, este animal também já está fazendo oferta pelo pecado. Este sangue que ele retira, ele vai agora untar a orelha direita, o polegar da mão direita, o polegar do pé direito de Arão e dos seus filhos. O restante do sangue foi aspergido. Então, olha lá, por que ele ungiu a orelha direita de Arão? Para que ele ouça cuidadosamente os pronunciamentos de Deus. Por que ele ungiu o dedo maior, o polegar, da mão direita? Para que a obra do Senhor seja feita. Então, ele estava dedicando a obra do Senhor. Era uma dedicação por fazer a obra do Senhor. Por que ele ungiu o polegar do pé direito? Para que ele pudesse andar nos caminhos do Senhor. Então, cada uma destas unções tinha um significado especial. A gordura, a coxa direita do carneiro, são colocadas nas mãos de Arão e de seus filhos, proclamando então a santidade dos seus cargos. Aqui existe uma expressão chamada encher das mãos, porque quando se colocou aí, né, a gordura, a coxa do carneiro, as mãos ficavam cheias. Então, se proclama desta maneira a santidade do cargo, né? Porque as partes eram as partes mais santas. Depois se coloca um bolo asmo com azeite e uma obreia. Nós já tivemos a oportunidade de explicar a obreia para o amado, sobre a coxa e a gordura. Então, está lá a gordura, está lá a coxa, né? Está lá a carne e a gordura nas mãos dos sacerdotes, do sumo sacerdote. E aí coloca-se um bolo e uma obreia e eles movem em direção do altar, conforme a gente já viu. Esse movimento, né, de consagração, de dedicação. E aí eles devolvem isso tudo para Moisés e Moisés coloca no altar do holocausto que foi queimado. Como Moisés era o oficiante, ele também tinha uma parte. Ele era oficiante, ele tinha uma parte, a gente já viu isso. Se ele tinha uma parte, a parte de Moisés também foi apresentada e também foi queimada. O resto agora podia ser comido pelos sacerdotes. Moisés esparge a mistura de óleo de unção com o sangue que foi retirado sobre as vestes como um ato adicional de consagração. Isso significa, olha lá, meu querido, eles estavam protegidos pelo sangue do animal sacrificial. Assim como o sangue de Jesus nos protege, este sangue representava o vindouro sacrifício do Cordeiro Santo, do Messias, do sangue de Jesus, para proteger o sumo sacerdote. Aqui o sangue foi aspergido apenas sobre o sumo sacerdote, junto com o óleo de unção. No nosso caso, nós temos
a unção do Espírito Santo, mais, somada ao sangue de Jesus para nos proteger. A carne sacrificial foi cozida, os pães asmos comidos fora da porta do santuário. E os sacerdotes deveriam ficar um pouco mais naquele local. Como eles estavam santificados, eles estavam consagrados, eles não podiam sair e correr o risco de se contaminar. Não agora. Então, eles deveriam ficar por 7 dias, no número da perfeição, um ciclo completo na área do tabernáculo. Durante esse tempo, Moisés é quem oferecia diariamente os mesmos sacrifícios em comparação. Amados, Jesus veio substituir todos estes sacrifícios que nós já estudamos nos vídeos anteriores e os sacrifícios que Moisés está fazendo agora e que inaugura daqui para frente dentre o povo de Israel. E Jesus veio também substituir o próprio Arão, o próprio sumo sacerdote e os sacerdotes. Este, portanto, era o símbolo, o ritual simbólico que Jesus veio aperfeiçoar com a sua vida, com a sua morte, com a sua ressurreição. Amém, amados? Bons estudos.